Esta é a minha homenagem a Luís Sepúlveda, que em 2020 partiu para um outro plano da nossa existência e com tantas histórias bonitas nos brindou. Vou ler o primeiro capítulo da história de uma gaivota e do gato que a ensinou a voar, cuja dedicatória de Luís Sepúlveda diz o seguinte: aos meus filhos Sebastian, Max e Leon, os melhores tripulantes dos meus sonhos, ao porto de Hamburgo, porque foi aí que embarcaram, e ao gato Zorbas, evidentemente. E o primeiro capítulo chama-se Mar do Norte. Banco de arencas a bombordo, anunciou a gaivota de vigia, e o bando do farol da areia vermelha recebeu a notícia com grasnidos de alívio. Iam com 6 horas de voo sem interrupções, e embora as gaivotas piloto as tivessem conduzido por correntes de ar cálido que lhes haviam tornado agradável aquele planar sobre o oceano, sentiam a necessidade de recobrar forças e para isso não havia nada melhor do que um bom fartote de arenques. Voavam sobre a foz do rio Elba, no Mar do Norte. Viam lá do alto os barcos alinhados uns atrás dos outros, como pacientes e disciplinados animais aquáticos à espera de vez para saírem para o alto mar e ali orientarem os seus rumos para todos os portos do planeta. Kengá, uma gaivota de penas cor de prata, gostava especialmente de observar as bandeiras dos barcos, pois sabia que cada uma delas representava uma forma de falar, de dar nome às mesmas coisas com palavras diferentes. As dificuldades que os humanos têm. Nós, gaivotas, ao menos grasnamos o mesmo em todo o mundo, comentou uma vez Kengá para uma das suas companheiras de voo. Pois é, e o mais notável é que às vezes até conseguem entender-se, grasnou a outra. Mais para além da linha de costa, a paisagem tornava-se num verde intenso. Era um enorme prado em que se destacavam os rebanhos de ovelhas, pastando ao abrigo dos diques e das preguiçosas velas dos moinhos de vento. Seguindo as instruções das gaivotas piloto, o bando do farol da areia vermelha tomou uma corrente de ar frio e lançou-se em voo picado sobre o cardume de arenques. 120 corpos perfuraram a água como setas e, ao regressar à superfície, cada gaivota segurava um arenque no bico. Saborosos arenques, saborosos e gordos, era mesmo do que precisavam para recuperar energias antes de continuarem o voo para Den Helder, onde se juntaria o bando das Ilhas Frísias. No plano de voo estava previsto que seguiriam depois até ao Estreito de Calais e ao Canal da Mancha, onde seriam recebidas pelos bandos da Baía do Sena e de Saint-Malo, com os quais voariam juntas até chegarem aos céus da Biscaia. Seriam então umas 1000 gaivotas, que como uma rápida nuvem cor de prata, iriam aumentando com a incorporação dos bandos de Belle-Île e de Oléron, dos cabos de Machicaco, do Ajo e de Penhas. Quando todas as gaivotas autorizadas pela lei do mar e dos ventos voassem sobre a Biscaia, poderia começar a grande convenção das gaivotas nos mares Báltico, do Norte e Atlântico. Seria um belo encontro. Era nisso que Kengá pensava enquanto dava conta do seu terceiro arenque. Como todos os anos, iriam escutar-se interessantes histórias, especialmente as contadas pelas gaivotas do Cabo de Penhas, infatigáveis viajantes que voavam às vezes até às Ilhas Canárias ou às de Cabo Verde. As fêmeas, como ela, iriam entregar-se a grandes festins de sardinhas e lulas,
enquanto os machos instalariam os ninhos à beira de uma escarpa. Neles poriam os ovos, neles os chocariam a salvo de qualquer ameaça, e quando tivessem crescido às gaivotinhas as primeiras penas resistentes, chegaria a parte mais bela da viagem, ensinar-lhes a voar nos céus da Biscaia. Quengá mergulhou a cabeça para agarrar o quarto orenque e por isso não ouviu o grasnido de alarme que estremeceu o ar. Perigo a estibordo! Descolagem de emergência! Quando Quengá tirou a cabeça da água, viu-se sozinha na imensidade do oceano.